Dando, portanto, prosseguimento, teremos então agora o primeiro painel, denominado 100 dias do novo CPC, provas. Para compor a mesa de trabalhos, convidamos os palestrantes, Dr. Mauro Schiavi e excelentíssimo desembargador, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. Para coordenar os trabalhos, pedimos a presença do excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Luiz Rodrigo Fernandes Braga, que assume a palavra. Boa tarde a todos. É com imensa honra e alegria que, na condição de presidente da Matra 15, represento os magistrados de primeiro e segundo grau no prestigiado e consagrado 16º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, que é um dos principais eventos científicos do país, justamente no ano em que comemoramos os 30 anos de fundação da Matra 15 e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 30 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muita luta e de muitos sonhos, sempre em busca da valorização da magistratura e do objetivo de distribuir justiça com qualidade e celeridade. Neste momento de tanta turbulência política, econômica, de cortes orçamentários e de tentativa de inviabilizar a justiça do trabalho, cortando o seu oxigênio, cortando o seu dinheiro de funcionamento. E nós vamos resistir novamente, bravamente. Já tivemos outros momentos em que se tentou extinguir a justiça do trabalho, e nós voltamos mais fortalecidos. E, neste momento, não será diferente, e, para isso, ajuda e engajamento de todos os presentes, que, se estão aqui, é porque gostam do direito do trabalho, gostam do direito do processo de trabalho e gostam da justiça do trabalho. Então, a participação de todos na defesa da justiça do trabalho é essencial. Agradeço o convite à comissão organizadora, nas pessoas do seu presidente, o desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, do desembargador Edmundo Fraga Lopes, do desembargador Samuel Hugo Lima, do desembargador Manuel Carlos Toledo Filho e da desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman. Este painel é interessantíssimo, 100 dias do novo CPC. A prova é praticamente, o maior tempo que nós passamos é apreciando a prova para decidir quem tem razão. Ainda mais na justiça do trabalho, que as matérias de direito são reduzidas. E aqui estão dois notáveis magistrados e processualistas da mais alta envergadura que muito nos ajudarão a esclarecer as dúvidas e o desenvolvimento dessa nova fase do CPC e a sua interação com a CLT e com o nosso dia a dia. Num breve resumo do currículo do magistrado e professor Mauro Schiavi, ele é juiz titular da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, professor nos cursos de pós-graduação Lato Sensu do Mackenzie e PUC de São Paulo, autor de nada menos que 16 livros e mais de 100 artigos publicados em revistas especializadas. Com a palavra, professor Mauro Schiavi. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, além de um grande prazer, uma responsabilidade também muito grande, e para mim, em especial, é uma emoção muito forte, né? Porque eu comecei a minha carreira aqui nesse tribunal como servidor, aprendi muito aqui nesse tribunal, devo muito a esse tribunal, e, portanto, é uma emoção e uma satisfação muito grande, né? Eu já estive em muitos lugares, vou a muitos lugares falar sobre processo, né? Mas eu confesso que aqui é um lugar
muito especial. Eu tenho sempre um espaço muito reservado. Eu guardo esse tribunal dentre as minhas melhores lembranças. Então, eu agradeço imensamente o convite, cumprimento aqui a mesa, né, os colegas de mesa, doutor Luiz Braga, presidente da Matra, muito atuante, doutor Manuel Carlos, um grande professor, um grande pensador, tem um conhecimento refinado do processo de trabalho, principalmente o processo nos países vizinhos ao nosso, né? E, enfim, né, vou expor aqui o tema, né, o tema que me foi colocado, né, também não posso deixar de agradecer à escola, na pessoa do Dr. Jordani, que me formulou esse convite de forma muito gentil e carinhosa. E vou falar sobre os 100 dias, né, do CPC, né? Talvez os 100 dias não chegaram ainda, mas vão chegar, né? Nós já estamos com o código vigente, né? O código ele já está vigente desde o dia 18 de março de 2016, né? E já estamos enfrentando alguns problemas, né? Mas antes de falar nesses problemas, né, eu inicio aqui a minha fala, né, com a questão da aplicação do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. O Código de Processo Civil ele tem um dispositivo, né, para alguns, de certa forma, polêmico, para outros nem tanto, né, que é o artigo 15. Né, o Código de Processo Civil ele se diz aplicável ao processo do trabalho, né? Isso é uma novidade do Código de Processo Civil, porque, pela primeira vez, uma lei geral diz que será aplicável a um sistema especial, que é o processo trabalhista, né? Nós que somos do processo do trabalho, da justiça do trabalho, nós, sinceramente, acreditamos que era melhor que o CPC não tivesse esse artigo 15, né? Até porque nós já temos na CLT um dispositivo que é semelhante, que é o artigo 769, que diz que o direito processual comum se aplica ao processo do trabalho nas omissões e desde que exista compatibilidade, né? Eu faço a seguinte leitura, né, do artigo 15. Né? E aqui me parece que o Tribunal Superior do Trabalho, em que pese todas as críticas que foram colocadas à Instrução 39, me parece que a interpretação do Tribunal Superior do Trabalho foi adequada. Né? O artigo 15, ele tem que ser harmonizado com os artigos 769 e 889, e, dessa forma, o CPC se aplica supletiva e subsidiariamente nas omissões da legislação processual trabalhista, desde que compatível com os princípios, as normas, as regras, né, e as singularidades do processo do trabalho. Porque o processo do trabalho ele é um ramo autônomo. Ele tem princípios, ele tem regras, ele tem um objeto, ele tem a sua razão de existência. Portanto, aqui o Código de Processo Civil não revogou o processo do trabalho, o processo do trabalho continua com a sua autonomia, continua com as suas características. Né? É bem verdade que um novo Código de Processo Civil sempre gera, né? Sempre quando há mudança da legislação, há desconfortos, né? Eu tenho conversado bastante com pessoas, juízes, professores, advogados, né? Há sempre aqueles que leram, gostaram, né? Há aqueles que leram e não gostaram, né? Tem também aqueles que não leram e não gostaram, mas sempre é
um desconforto, né? Sempre há um desconforto. Agora, por outro lado, eu tenho sempre uma visão otimista, né? Me parece que o momento é muito propício para uma reflexão, né? Para um reestudo, até mesmo do processo do trabalho. Talvez os aplicadores, os juízes, os professores, os advogados, eles cheguem à conclusão e estudem o processo do trabalho e descubram coisas que estão no processo do trabalho, até adormecidas, e cheguem à conclusão que é melhor aplicar o processo do trabalho do que o Código de Processo Civil em muitas questões para resolução de problemas, né? Pode ser que isso aconteça, né? Agora, os juízes do trabalho, os advogados, também têm todo o direito de não aplicar o CPC, né? Também me parece que é um direito do intérprete e do julgador, no caso concreto. Mas, indiscutivelmente, quem vai dar a tônica da aplicação do CPC vão ser os juízes e os advogados. O CPC vai ingressar, mais ou menos, conforme os advogados postularem e conforme os magistrados avaliarem, né? Nesses 100 dias aí, vamos dizer, do novo CPC, nós já temos percebido algumas questões, né? Eu, esse ano, estou atuando em primeira e segunda instância, né? Mas em algumas audiências em São Paulo, né, eu já tenho percebido alguns advogados, no início da audiência, né, formularem a seguinte indagação, né? O senhor aplica o novo CPC, né? E eu fico imaginando, né, o que virá, né? E já há alguns requerimentos, né? Olha, o senhor vai deixar o advogado perguntar direto, né? O senhor vai aplicar aquele negócio do ônus dinâmico da prova, né? E eu respondo, vamos ver, né? Vamos ver como o negócio vai, né? Mas, indiscutivelmente, algumas questões nós temos que enfrentar, né? Gostando ou não gostando do Código de Processo Civil, nós temos que enfrentar requerimentos e questionamentos, né? E, na nossa temática aqui do painel, me parece que o Código de Processo Civil tem mais benefícios do que transtornos, né? Esse é um tema do nosso cotidiano, é um tema muito conhecido de vocês, é um tema do dia a dia, né? Principalmente da nossa realidade de primeiro e segundo grau, né? Como disse aqui o doutor Braga, né? A nossa atividade é ficar produzindo e avaliando provas, né? E a segunda instância também, né? Uma grande parte da nossa energia vai para colher as provas e valorá-las, né? Segundo as circunstâncias do processo. Então, me parece que esse tema é muito importante, né? Tão importante que, certa vez, o Canelucci chegou a dizer que as provas são o coração do processo, porque é por meio delas que, normalmente, se decide o destino de cada litigante no processo, né? As provas têm uma importância grande, e aqui no processo do trabalho temos uma importância talvez mais acentuada, né? Porque a nossa matéria é fática, né? As nossas controvérsias, ainda que existam discussões muito fortes no âmbito jurídico, as nossas controvérsias são fáticas, né? A própria relação de emprego, a relação de trabalho, vem de um fato, né, que envolve a prestação do trabalho humano. Então, a nossa matéria, indiscutivelmente, aqui, é a matéria fática, né? O Código de Processo Civil, de 2016, né, que foi gestado, segundo as informações, né, de forma democrática, né, vários segmentos da sociedade
participaram, várias pessoas foram ouvidas, né? E se diz um código democrático, né? O primeiro código totalmente democrático do Brasil. Né? E, indiscutivelmente, há questões interessantes. Inegavelmente, há questões interessantes. Uma questão que me parece muito importante, né? Muito importante, o artigo 1º, né, do CPC. Né? Esse artigo norteia toda a aplicação e interpretação do Código, né? Também muito expressivo na matéria probatória. Né? O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. Me parece que esse é um dispositivo que nós temos que enfrentar no processo do trabalho, porque a Constituição Federal é que dita as regras de todo o sistema processual e também do processo do trabalho. Né? Os princípios constitucionais do processo, os valores da Constituição, devem ditar toda interpretação e aplicação do processo e também o processo do trabalho, como sendo um ramo da ciência processual, deve observar os princípios e valores da Constituição Federal. Mas também muito cuidado, né? Porque muitas vezes, lendo o Código, nós temos a impressão que é a Constituição que tem que ser aplicada de acordo com o CPC. E, na verdade, é o CPC que tem que ser aplicado em compasso com a Constituição Federal. Né? Só por esse artigo, nós podemos destacar alguns impactos, né? Alguns impactos que são importantes aqui no direito processual do trabalho. Né? Eu gosto muito do tema da revelia. Né? Sou um simpatizante com esse tema, não simpatizo com a revelia, mas simpatizo com o Instituto. Né? E a revelia no processo do trabalho, muitas vezes, é uma situação dramática. Né? Muitas vezes, nós nos deparamos, todos nós aqui, com algumas cenas do cotidiano. Né? O advogado se desencontrou com o preposto no elevador, né? Ou nas rampas do nosso Fórum Rui Barbosa, em São Paulo. Né? Agora, o Fórum Rui Barbosa está com as rampas interditadas, né? Por razões que vocês conhecem. Né? Então, há um congestionamento aí para se chegar às varas. Né? E, muitas vezes, o advogado se desencontra com o preposto. Né? E o advogado chega na audiência com a defesa, com os documentos, querendo participar, né? E, muitas vezes, os juízes dizem não, porque o advogado sem o preposto não pode atuar, segundo a súmula 122 do nosso Tribunal Superior do Trabalho. O reclamado é revel, mesmo que presente o advogado. Me parece que isso deve ter um outro direcionamento a partir da interpretação do processo em consonância com a Constituição Federal. O direito fundamental de acesso à justiça, o direito de participar, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, principalmente o contraditório visto sobre essa feição de se influir no convencimento judicial. Então, me parece que essa conduta vai ter que ter um novo direcionamento a partir do momento que se reconhece que o processo tem que ser ordenado e aplicado à luz da Constituição Federal. Também me parece uma outra questão que é delicada, né? É muito complicada, mas que nós vamos ter que enfrentar, né, principalmente relacionada à prova, né, a questão da oportunidade de se manifestar sobre a defesa antes da audiência. Né? Isso é algo delicado, né, porque muitas vezes, e nós já estamos tendo essas questões, né, puxa, agora o juiz vai ter que fixar o ônus da prova antes da instrução. E nós sabemos que
O juiz do trabalho ele toma contato com o processo na audiência. É na audiência que ele recebe a defesa, é na audiência que ele saneia o processo, etc. Né? Mas, em muitas questões, isso é uma situação real. Né? Eu não sou tão defensor do PJE nem do CPC, mas me parece que, em alguns pontos, né, por exemplo, o advogado reclamante ele fica um pouco prejudicado, né, com a manifestação sobre a defesa no momento da audiência, né, em algumas situações. Né, ele tem que já receber a defesa. Né, muitas vezes ele recebe aquela defesa enorme, né, em papel, né, ou na tela. Né, e o PJE é sempre algo muito... Às vezes o PJE nos surpreende, né? Às vezes o PJE, nós nos encantamos com ele, né? Quando ele funciona. E, de repente, ele para de funcionar, né? E aí afloram sentimentos, né? Até alguns malignos, né? E nós passamos a não gostar tanto assim, né? E, muitas vezes, o advogado tem que... O advogado reclama, recebe os documentos, recebe a defesa, e ali naqueles poucos minutos ele tem que direcionar a sua atividade probatória, tem que organizar a sua tese. Né? Então, muitas vezes, isso prejudica. Né? E o processo eletrônico ele pode redirecionar, né? Porque, obrigatoriamente, a defesa tem que ser apresentada antes. Né? E, conforme o caso, o juiz já pode oportunizar, antes da audiência, a manifestação sobre a defesa, e até fixar o ônus da prova, ou antes da audiência, ou no próprio momento da audiência. Isso é polêmico, isso divide opiniões. Né? Talvez isso seja a tendência. Né? Talvez isso seja se enfrentar o processo e avaliá-lo de uma forma mais democrática, né? Mais participativa, que é uma das ideias do novo CPC. Puxa, se eu não tenho acesso à defesa... eu não tenho o primeiro elemento do meu contraditório, que é o direito à informação. Né? Então, me parece que isso pode ser tentado aqui no processo do trabalho com o PJE. Né? Mas isso é uma questão que nós vamos ter que enfrentar. Né? Os advogados e reclamados não simpatizam muito com essa tese. Né? Nós já vamos adiantar a defesa, aí o reclamante vai mudar a inicial. Vamos ter que estabelecer uma outra cultura, que o Código também procura introduzir. Né? É muito expressivo aqui o artigo 5º. Né? Eu acredito muito na conduta das partes no processo. Né? Aliás, o processo só vai bem quando as partes têm uma conduta adequada. Né? A duração razoável do processo, que é muito defendida, né? A duração razoável do processo ela só é atingida com o comportamento das partes. Né? Muitas vezes o comportamento é tão pesado, é tão adversarial, né? As energias, né? Porque o processo é um instrumento humano manipulado por humanos para a resolução de conflitos humanos, e o processo, muitas vezes, ele se carrega de energias, né? E muitas vezes energias negativas. Né? E muitas vezes o processo não anda, né? Nós não conseguimos entender por que o processo não anda, né? E às vezes ele não acontece. Né? Às vezes o reclamante está na iminência de receber, vem um ofício lá de algum juízo da falência, transfere imediatamente esse dinheiro para o juízo falimentar, sob consequência de responsabilidade, e o processo não acontece. Né? Por isso que o processo depende muito das pessoas, depende muito do comportamento das partes, e por isso que aqui o artigo 5º é muito expressivo. Né? Muito expressivo. Todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Né? Isso é importante. Né? Nós esperamos e acreditamos que o Código de Processo Civil deixe o processo mais suave, né? Que se estabeleça uma relação maior de confiança entre partes, advogados e juízes. Né? Porque muitas vezes nós percebemos que o advogado reclamante entra na audiência já se defendendo do cliente, já se defendendo da parte contrária, e todos desconfiados do juiz. Né? Então, nós esperamos que
o código mude alguns comportamentos, né? Porque a duração razoável e a efetividade do processo depende muito do comportamento das partes, inclusive no aspecto probatório, né? Mas eu, voltando à revelia, destaco aqui 2 artigos que me parecem importantes. O artigo 349. Ao revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Isso era a tônica do CPC de 39. Depois, o CPC de 73 endureceu os efeitos da revelia. E agora, numa visão mais democrática, numa visão de acesso à justiça, numa visão do processo justo e real, processo justo, e principalmente considerando o contraditório de forma mais intensa, me parece que é um direito do revel, de produção de provas. Não produzir provas daquilo que ele não contestou, mas ele pode tentar, com a sua atividade probatória, derrubar essa presunção de veracidade que decorre da revelia, né? Então, me parece que isso se aplica ao processo do trabalho para deixar o processo mais justo, mais real, né? Porque, muitas vezes, nós que julgamos, né, temos a impressão de estar proferindo um julgamento no escuro, quando há revelia, né? O grande Valentim Carrion chegou a dizer uma vez que a revelia é a ausência de jurisdição, porque não há a parte contrária, né? Então, me parece que esse dispositivo é adequado e me parece interessante. Como me parece também adequado o artigo 345. Eu falo da revelia porque a revelia é algo do nosso cotidiano. Nesse momento, em algum lugar do Brasil, devem estar acontecendo muitas revelias. A revelia não induz o efeito mencionado no artigo 344, que é a presunção de veracidade dos fatos articulados, nas seguintes situações: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Isso já existe na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, mas me parece algo importante, né? Porque, muitas vezes, a alegação não é verossímil. Não é verossímil. Né? Verossímil não é verdade. Né? Mas inverossímil é aquilo que está fora da normalidade. Né? Não me parece crível que tal alegação seja verdadeira. Né? E muitas vezes nós temos aí, na Justiça do Trabalho, né, isso acontece, né? Muitas vezes se encopa um pouco o pedido, né? Muitas vezes alguns fatos são muito fora da realidade. E me parece que aqui, se a alegação for inverossímil, segundo as regras de experiência, segundo a avaliação no caso concreto, o juiz pode determinar que o revel produza provas e desconsidere os efeitos da revelia. Me parece aqui uma questão adequada. A finalidade da prova, segundo o Código de Processo Civil, é a obtenção da verdade. A verdade no processo, a verdade processual. Tanto a CLT diz isso no artigo 765, né? O juiz pode determinar, juízes e tribunais podem determinar qualquer diligência em busca da verdade, como o artigo 369 diz, né? Que as partes têm direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos. A verdade. E, muitas vezes, a verdade que nós obtemos no processo é uma
verdade que não é verdadeira, né? Muitas vezes é muito difícil se alcançar a verdade e talvez nem seja a finalidade do processo, embora seja adequado, que se atinja a chamada verdade. Hoje estão superados os conceitos de verdade real e verdade formal, porque a verdade é uma só e a verdade ela deve nortear todos os sistemas processuais, tanto civil, penal ou trabalhista, né? Mas a verdade que nós temos no processo é a verdade possível, né? Ou o acertamento mais próximo da realidade. É a versão que convença o julgador, né? Normalmente, temos, por verdade, no processo, a versão que convença o órgão julgador, e o convencimento é sempre subjetivo e a verdade é objetiva, né? Por isso que, em muitos casos, nós atingimos apenas a versão mais coerente com aquilo que normalmente acontece, aquilo que seja capaz e coerente de convencer o magistrado. Mas não que não devemos envidar esforços para que a verdade seja atingida. Muitas vezes a verdade acontece nos processos, né? O professor Michele Tarufo, grande autor italiano, tem um livro, Uma Simples Verdade, né? Muitas vezes a verdade acontece, né? Muitas vezes, em depoimento pessoal, o reclamante dá a sua versão, o preposto concorda, o processo acaba, né? Me parece que aquilo é muito próximo da verdade real. Mas, enfim, o processo busca a verdade possível, né? Até porque nós temos que decidir, né? O processo tem que ter um fim e o juiz tem que julgar, né? O juiz não pode deixar de julgar porque não está convencido ou porque as provas não foram produzidas. Uma outra questão que me parece importante, né, nessa questão das provas, né, é o artigo 6º do CPC. Né? Aliás, o artigo 6º, ele é bastante interessante, né? Ele influencia também vários aspectos da prova. Né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável. Né? Aliás, o Código fala muito no tempo, né? Eu já ouvi alguns professores, né, até pessoas que acompanharam bastante de perto a tramitação do Código, diz que o Código vai acelerar em 70% o prazo de duração do processo. Né? Eu ainda não consegui enxergar, mas, enfim. O Código fala muito, né, no prazo razoável, né, em tempo razoável. Né? Decisão de mérito justa e efetiva. Né? E decisão justa depende muito da qualidade das provas. Né? Depende muito da qualidade das provas e um bom procedimento probatório depende bastante do comportamento das partes. Né? Isso norteia a instrução do processo, isso norteia o ônus da prova, isso norteia também a decisão do processo. O Código de Processo Civil, também no aspecto probatório, tem o artigo 379, preservado o direito de não produzir prova contra si própria. Evidentemente, aqui, né, essa expressão não está relacionada ao aspecto civil ou trabalhista. Né? Isso se refere aqui a fatos que possam gerar algum ilícito penal. Né? Isso daqui, preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, está atrelacionado a algum fato de natureza criminal. Até porque a Constituição Federal, ela disciplina o princípio da presunção de inocência, o Brasil também é signatário de tratados internacionais nesse sentido. Né? Mas isso não se aplica aqui, como regra, ao processo civil. Se o reclamante, por exemplo, se recusar a depor,
Se o reclamado recusar a responder, eles vão sofrer o efeito da confissão, né? Isso daqui me parece que é só para questões relacionadas ao aspecto criminal, né? Então, a parte ela tem a obrigação de comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado, colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial, que for considerada necessária, e praticar o ato que lhe for determinado, né? E o princípio da cooperação também norteia a instrução do processo, principalmente a questão do ônus da prova, né? Me parece que aqui isso nos interessa bastante, né? De quem é o ônus da prova, né, no processo do trabalho, né? Talvez uma das perguntas mais difíceis aqui de se responder quando se trata do processo do trabalho, né? De quem é o ônus da prova, né? A CLT ela tem uma disposição a respeito, né, no artigo 818. O ônus da prova incumbe a parte que alegar, né? Mas alegar o quê, né? De que forma a CLT ela se aplicaria aqui, se formos considerar só o artigo 818, né? É muito difícil, né? Porque chegaríamos à conclusão que todos têm que provar tudo, né? E aí o juiz decide qual é a melhor prova, ou atribuiríamos a prova a apenas um dos litigantes, independente dos fatos que forem articulados, né? Por isso que a jurisprudência, me parece aqui, de uma forma adequada, né, chegou à conclusão de que deve se aplicar, aqui de forma supletiva, né, o artigo 373, porque a CLT tem a regra, né, a aplicação supletiva vai muito nessa questão de se dar um acabamento final, né, de se melhorar o dispositivo, né. Então, a CLT tem a regra, mas ela não é efetiva, não é justa, né, precisa de um acabamento, né, precisa de uma suplementação, e aí, supletivamente, nós vamos buscar o artigo 373 e chegamos à conclusão que o autor prova o fato constitutivo, o reclamado prova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, né? Mas é bem verdade que o ônus da prova é um mal necessário, né? O ônus da prova é um mal necessário no processo moderno, né? Porque o juiz precisa decidir e o processo precisa de uma decisão. Ainda que não exista prova no processo, há necessidade de decisão. Até então, né, há pouco tempo, se entendia que o ônus da prova era uma regra de julgamento, e me parece que é ainda uma regra de julgamento, né, porque é no momento do julgamento que o juiz vai utilizar o ônus da prova como fundamento de decisão. Não existe prova no processo, ele tem que utilizar uma regra para julgamento, né? Também o juiz pode utilizar o ônus da prova, né? E até os tribunais, né, utilizam bastante, eu tenho percebido bastante isso na segunda instância, né? A prova está dividida, né? Portanto, vou acolher a versão da parte que detinha o ônus da prova. E me parece que aqui é uma questão extremamente delicada, né? Porque a prova está empatada, a prova está dividida, eu não tenho como saber a versão mais coerente. Essa é uma questão que os tribunais enfrentam, né? E que o processo do trabalho, como lida com partes, como lida com pessoas diferentes, né? Como a produção da prova muitas vezes não é muito harmônica, é muito truncada, né? E aquilo chega lá no segundo grau, né? Puxa, mas qual versão aqui está coerente? Então, eu posso utilizar o ônus da prova como critério de julgamento, né, para o desempate.
também, né? Eu faço uma pequena observação aqui, né? Eu confesso a vocês que tenho estudado bastante essa questão, né, da prova empatada, prova dividida, né? O próprio tribunal, com o novo Código de Processo Civil, né? Com o novo Código, o tribunal pode requerir as testemunhas e as partes, né? O artigo 938 do CPC é bastante expressivo, né, que o tribunal pode determinar as provas que entender adequadas, né, não só quando há cerceamento de defesa, mas até para fixar a sua convicção. Para fixar a sua convicção. Né? A turma entendeu que a prova está empatada. Puxa, mas chama a testemunha lá para ser ouvida, né? Eu sei que os desembargadores não gostam muito, né, dessa questão, né, mas isso pode ser feito. Né? Isso pode ser feito, inclusive, como forma de julgamento justo, julgamento que reflita realidade. Né? O Código de Processo Civil permite amplos poderes instrutórios, tanto para o juiz de primeiro grau como para o colegiado em segundo grau, para o relator. Né? Eu tenho visto algumas decisões e sempre me causa uma certa angústia. Né? Puxa, a prova, me parece aqui que a prova foi dividida, portanto, vai pelo ônus da prova. Né? Me parece que eu me sinto muito desconfortável nessa situação. Né? Uma outra situação seria prestigiar a decisão de primeiro grau. Normalmente é a postura que eu acredito mais adequada. Né? E o Código de Processo Civil, me parece que nesse ponto houve um retrocesso, né? Porque o princípio da identidade física do juiz foi retirado. Né? O princípio da identidade física me parece muito importante, né? Porque o juiz de primeiro grau, como diz o professor Dinamaco nos seus livros, né, ele se apodera do corpo processual. Né? E o corpo processual não é só aquilo que está no papel, né? Principalmente com relação à prova oral. Né? São os gestos, são a fala, o comportamento. Né? O comportamento influi bastante. Né? Muitas vezes, algumas expressões que o juiz do trabalho observa, né, na audiência, né, isso tem um poder muito grande na valoração da prova. Né? Me parece muito importante essas peculiaridades. Né? Eu costumo dizer que o processo do trabalho é decidido na audiência, né? Porque é na audiência que se produz a prova, né? Que os detalhes são extravasados, né? E que se fixa a convicção do juiz. Né? Muitas vezes o juiz de primeiro grau, quando se empenha na instrução, né, embora isso seja hoje uma tarefa muito árdua, né, porque nós temos muitos processos, muita prova oral a ser produzida, né, mas o juiz, quando se empenha, né, e coloca algumas palavras mágicas na ata, né, a testemunha não tem convicção, né, a testemunha não tem firmeza, né, a testemunha não responde o que é perguntado. Né. Isso tem uma importância muito grande, considerando a identidade física do juiz e a convicção do julgador. É bem verdade que a tecnologia evolui, né? Em pouco tempo, talvez, nós tenhamos a gravação das audiências. Né? O Código permite a gravação da audiência, a gravação de depoimentos, os depoimentos por videoconferência. Né? Talvez a prova fique mais real e os tribunais tenham melhores condições de avaliar o conjunto probatório. Vão existir problemas ainda que nós não sabemos, né? Mas isso é uma tendência da tecnologia. Né? Eu colacionei aqui uma ementa do TST. Né? O TST, mesmo diante do cancelamento da súmula 136, né? O TST tem entendido aqui que o princípio da identidade física do juiz não se aplica ao processo do trabalho. Né? Nós temos uma ementa aqui do TST que diz que
o princípio da identidade física não gera nulidade da decisão, principalmente em razão dos princípios da celeridade, efetividade, etc., né? Torna o processo mais burocrático, etc., né? Mas me parece que é o contrário, né? Porque, às vezes, vale a pena perder um pouco de tempo a mais na identidade física do juiz e obter uma decisão mais real e mais adequada com os fatos do processo, né? Me parece que a identidade física do juiz é algo importante, é algo que está no código genético do processo do trabalho, assim como o princípio da oralidade, né? Mas é uma questão que certamente nós vamos ter que enfrentar, né? Nós vamos ter que enfrentar porque o Código de Processo Civil de 2015 ele suprimiu essa questão, ou melhor dizendo, não disciplinou mais no texto legal a identidade física do juiz no processo. Já avançando para o fim, né? A questão da prova e o convencimento, né? Judicial. Se diz que o destinatário da prova é o julgador, né? Não só o julgador de primeiro grau, como todos que vão, eventualmente, apreciar aquele processo. Então, fixar, né, a prova tem um destinatário certo, né, e o juiz tem a obrigação constitucional de motivar o seu convencimento, né? Houve uma alteração aqui, né, no Código de Processo Civil, talvez uma alteração sutil, né, porque o CPC de 73 falava que o juiz formará o seu livre convencimento. E agora o Código fala em várias passagens, a passagem mais expressiva é o artigo 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, se fala hoje em convencimento motivado. Essa é uma questão também que vai ser enfrentada. Puxa, mas o convencimento judicial deixou de ser discricionário? O juiz não tem mais a liberdade de formação da sua convicção? Me parece que esse dispositivo, na verdade, ele não altera o sistema anterior, mas ele exige que o magistrado dê uma resposta mais detalhada quando avalia as provas do processo. O juiz não pode simplesmente desconsiderar uma prova por convicção pessoal ou convencimento íntimo. Olha, não é crível que o trabalhador, prestando serviço por apenas 30 dias, manipulando um determinado maquinário, tenha contraído um determinado tipo de doença. O juiz não pode fundamentar apenas com a sua convicção pessoal. Ele deve demonstrar e mostrar os elementos probatórios, né? Ele deve dizer, no caso da prova pericial, ter outros elementos técnicos que façam a confrontação. Ele deve obrigatoriamente avaliar o conjunto probatório, deve confrontar as provas, deve dizer porque uma prova teve mais valor que a outra, segundo os elementos do processo. Indiscutivelmente, o juiz, a valoração da prova é discricionária, mas há necessidade de uma fundamentação nesse aspecto que analise o conjunto probatório e que atribua, pelo menos fundamente, o porquê uma prova teve peso maior que a outra, né? Então, me parece que é nesse sentido que dispõe o Código de Processo Civil. Evidentemente, isso temperado com
a sistemática do processo do trabalho. Não estou falando fundamentação exauriente, não estou falando do artigo 489, não estou falando da apreciação de todas as teses debatidas no processo. Estou fundamentando aqui a necessidade de se avaliar o conjunto probatório. E, na avaliação do conjunto probatório, indiscutivelmente, o juiz se vale das regras de experiência, né, daquilo do que ordinariamente acontece, né. O Código de Processo Civil tem um artigo muito expressivo, né, nesse aspecto, o artigo 375. Né, o juiz aplicará as regras de experiência comuns subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, né. O Código deu uma amplitude maior. A redação anterior dizia, na falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência. As regras de experiência, elas são muito importantes na fundamentação da convicção do magistrado, evidentemente confrontadas com o conjunto probatório. As regras de experiência são a cultura, o conhecimento, principalmente esse conhecimento obtido observando o que normalmente acontece. Hoje, o Código tem um capítulo muito expressivo das tutelas de urgência, e é muito expressivo aqui também, o artigo 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O juiz precisa de provas, precisa de elementos para avaliar a probabilidade do direito. E, nessa avaliação da probabilidade do direito, as regras de experiência me parecem muito importantes, porque há uma flexibilidade, uma maleabilidade muito grande hoje na fixação, no deferimento das tutelas de urgência. E as tutelas de urgência dependem, num primeiro plano, da fixação do convencimento judicial sobre o conjunto probatório do processo. E, por fim, já terminando, até porque eu já recebi aqui um aviso que o meu tempo já se esgotou, eu gostaria só de enfrentar uma questão relacionada aqui ao contraditório. Ao contraditório, e essa questão não só da iniciativa probatória do juiz, como essa questão da inspeção judicial. Eu acredito aqui que na região aconteçam inspeções judiciais com maior número, até pelas características da região, pelos fatos. Na região de São Paulo, isso é um pouco mais difícil, mas eu acredito que aqui a inspeção judicial seja mais utilizada, principalmente em regiões em que há trabalho rural. E a inspeção judicial, segundo o CPC, ela precisa ter o contraditório. As partes têm o direito a acompanhar a inspeção judicial. Só que, normalmente, quando se avisa que se vai fazer uma inspeção, normalmente por motivos conhecidos, a inspeção não tem a efetividade almejada, até porque há uma expectativa, as partes sabem que o juiz vai até lá e muitas vezes as situações se alteram. As situações se alteram. O Código de Processo Civil hoje permite-se postergar o contraditório na inspeção judicial. Não pela literalidade do Código de Processo Civil, mas há um artigo, ou melhor dizendo, há 2 artigos bastante expressivos no CPC que permitem o juiz, em algumas situações, postergar o contraditório. Vamos dizer que a inspeção judicial seja imediata. O juiz tenha que fazer isso imediatamente. Então, o juiz pode conceder uma tutela de urgência em matéria probatória, perfeitamente. Aliás, a maleabilidade nas tutelas de urgência é muito grande. Se existe um ponto que se deve elogiar o CPC, e até talvez isso tenha tido uma inspiração no processo trabalhista, é essa maleabilidade do juiz
conceder as tutelas de urgência necessárias. Então, o contraditório prévio ele não se aplica, segundo o artigo 9º, inciso 2, à tutela provisória de urgência. Então, o juiz pode determinar uma inspeção judicial, sempre adequado que esteja acompanhado de um oficial de justiça, de um servidor, ele pode postergar o contraditório para que a decisão tenha, ou melhor dizendo, a diligência seja mais efetiva, né? Inclusive, há um outro dispositivo no CPC, o artigo 8º, né, que diz que, na interpretação, o juiz vai considerar a razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência, né? Então, o juiz pode confrontar o artigo 9º, inciso 2, com o artigo 8º e, em algumas situações, poder realizar uma inspeção judicial sem o contraditório prévio, né? Eu copiei aqui uma decisão aqui do tribunal, aqui, né? Foi um caso muito comentado, né? Uma inspeção judicial sem o conhecimento das partes, que o tribunal aqui entendeu pela nulidade, né? Que o magistrado se hospedou num hotel e constatou aí, ele mesmo, né, constatou como que os fatos aconteciam, né, e o tribunal decretou a nulidade da diligência porque não houve o contraditório prévio, né. E agora, para encerrar, né, nessa questão da inspeção judicial, né, e efetivamente, né, eu não tenho como não me lembrar, estando aqui, né, do meu querido amigo, juiz aqui da casa, né, doutor Sancler Lima e Silva. Né, doutor Sancler, numa das nossas conversas, né, me contou um caso, né, que, segundo ele, aconteceu aqui na região, não sei se isso é verdade. Né, doutor Sancler disse que, numa audiência aqui, numa das varas do interior, né, né, era um caso de doméstico, né, de caseiro, né, e o reclamante e o seu advogado não tinham provas, né? E o reclamado e o proprietário do sítio, né, e o seu advogado, né, na defesa disseram: olha, o reclamante nunca prestou serviço para mim, nem no meu estabelecimento, né? Nunca entrou no sítio, né? E, de repente, o reclamante, confabulando lá com o seu advogado, né, disse lá: olha, mas o cachorro dele me conhece bem, né? O cachorro está lá no sítio, né? O cachorro está lá no sítio. E o magistrado teve uma inspiração, né? Vamos até o sítio agora, né? E foram, né? E realmente, chegando lá, o cachorro reconheceu o reclamante, né? Olhou para o dono do sítio, mais ou menos. Quando viu o reclamante, não teve outra reação, né? E foi aquela festa, E o juiz do trabalho disse: olha, realmente, né, o animal é difícil mentir, né? O animal é sincero, né? E constatou lá, fez o laudo de diligência, juntou no processo e, com base principalmente nessa prova, o vínculo de emprego foi reconhecido, né? Então, fica aqui, pessoal, uma mensagem de otimismo, né? Apesar de todas essas turbulências que a Justiça do Trabalho está vivendo, né? Apesar do Código de Processo Civil estar gerando desconfortos, né? Talvez já é hora de alguns juristas se reunirem e fazerem um anteprojeto de Código de Processo do Trabalho, como aqui, juízes aqui da 15ª região fizeram um grande projeto de alteração da CLT na parte processual, né? Eu tive a oportunidade de dar uma examinada com bastante cuidado essa semana. Os juízes aqui da 15ª fizeram um grande projeto de legislação processual trabalhista, mas a tônica do CPC, acredito eu e confio nisso, né, deve ser no seguinte sentido, né, aquilo que é bom, né, aquilo que é útil, que deixa o processo equilibrado, que deixa o processo justo, nós transportamos para nós, né? Aquilo que não for bom, aquilo que atrasar, aquilo que começar com a palavra incidente, né, nós deixamos aí
para os civilistas, né? Então, é nessa ótica que eu penso a aplicação do CPC e que eu acredito, e novamente agradecendo muitíssimo aí a atenção de vocês e a gentileza do convite. Muito obrigado, pessoal. Parabenizo o Dr. Mauro pela brilhante exposição e já esclareço que o caso é verdadeiro, sim, aconteceu, consta até no nossos causos no Jornal da Matra 15. Se a minha memória não traiu, o caso foi resolvido por um acordo. Chegou lá, o empregador, né, não teve como negar e acabou fazendo o acordo